Olá, que bom que você separou um tempo para, mais uma vez, participar da nossa escola bíblica dominical. Hoje estamos gravando na quarta-feira à noite com os professores e membros da igreja participando. Nós louvamos a Deus pela bênção de termos esse privilégio de estudarmos a Bíblia passo a passo. Hoje estamos começando essa nova revista na nossa Escola Bíblica Dominical. E isto vai ser bênção porque vamos estudar sobre o Espírito Santo. Hoje vamos estudar sobre o Espírito Santo, promessa e natureza e missão. Na segunda lição, o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. Na terceira lição, o Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. A quarta lição, ser templo do Espírito Santo. A quinta, o Espírito Santo no ato da conversão. A sexta lição, o Espírito Santo, capacitador da igreja. A sétima lição, o batismo no Espírito Santo. A oitava lição, a plenitude do Espírito Santo. A nona lição, posse dos dons espirituais. A lição 10ª será a diversidade do Espírito, a diversidade dos dons espirituais. 11ª, o fruto do Espírito Santo. 12ª, como ser instrumento do fruto do Espírito Santo. E a última lição, a presença do Espírito Santo na vida cristã. Então, nós vamos ter uma série de estudos que vai trabalhar muito na nossa vida, muito na nossa vida. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Separe esse tempo para poder participar do estudo da nossa Escola Bíblica Dominical e você vai crescer muito na palavra de Deus. Então vamos começar e eu quero orar com vocês. Ó Pai, fala aos nossos corações, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua direção e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome. Aumenta a nossa fé e o nosso desejo em te servir e que possamos glorificar o teu nome através de nossas ações. Queremos aprender sobre o Espírito Santo e como ele atua em nossas vidas e que possamos dar a liberdade ao teu Espírito para estar falando profundamente a cada um de nós. Dá-nos a tua sabedoria e permita que possamos dar a liberdade ao teu Espírito para agir no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o objetivo dessa lição é este: compreender que o Espírito Santo é um ser plenamente divino e pessoal. Quando nós trabalhamos sobre o Espírito Santo, estamos declarando que o Espírito Santo é Deus. E que, como sendo Deus, vai trabalhar em nossas vidas, fazendo com que, nesse período da graça, possamos compreender as suas ações em nossa vida e como podemos crescer e como podemos nos relacionar com Ele de diversas maneiras. Não pretendemos esgotar esse assunto, porque vamos estar tratando dele o período todo nesse trimestre, mas queremos que você possa, então, estar crescendo e ampliando a sua visão. E lembre-se do que a palavra de Deus nos diz, que nós não devemos extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Isto acontece. E quando isso acontece? Acontece quando nós permitimos que o pecado seja contumaz em nossa vida. Como assim, pastor? Se nós cometemos o mesmo pecado com muita frequência, num determinado momento de nossa vida, nós vamos entender que isto é natural.
E vamos buscar apoio nas pessoas que também praticam o mesmo pecado. E isto, então, vai trabalhar em nossa vida de tal maneira que o que o Espírito Santo está fazendo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, não aconteça mais. Então é muito importante que você permita entender que o que o Senhor espera é que nos enchamos do Espírito Santo. E se fizermos isso, a bênção de Deus estará sobre nós. Também vamos terminar essa lição tentando ah, deixar-se ser usado pelo Espírito Santo para ser capaz de dar testemunho da fé para a conversão de vidas para Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, vai acontecer como aconteceu na vida de Paulo, quando ele diz que eles deveriam ir para a Macedônia. E eles então foram submissos e obedeceram à ação do Espírito Santo e foram pregar o Evangelho na Macedônia. E é muito importante que nós tenhamos em mente que Deus vai conduzir as nossas vidas, quer aonde Ele quiser. E só precisamos permitir que Ele possa atuar. O nosso textuário está em João 14, de 16 e 17. Nós não vamos ter um livro básico, porque o Espírito Santo está agindo na Bíblia toda, mas principalmente no Novo Testamento, no período da graça, quando ele veio para ficar conosco até aquele momento quando o Senhor nos chamar para o céu. Então é muito importante você ter isto. E então assim está escrito em João 14, versículo 16 e versículo 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse texto é maravilhoso e nos ajuda a entendermos que o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E esta é a grande bênção da presença e da ação de Deus na nossa vida e como ele vai nos levar a compreender completamente a vontade de Deus. Sem a ação do Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, jamais teríamos essa possibilidade. Sem ter a ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, não teríamos condição de aceitar que cometemos pecado e não teríamos como nos reconciliar com o Senhor. Tudo isso é ação do Espírito Santo. Nem teríamos o privilégio de sermos salvos por Jesus Cristo. Mas nós vamos nos ater a cada destas situações à medida que estudarmos a palavra de Deus. Então, evidências da divindade do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo é Deus, ele é eterno. E a palavra de Deus em Hebreus 9:14 vai trabalhar conosco nesta direção. E diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, pelo o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a um Deus vivo. Por ele ser eterno, ele pode trabalhar na minha vida e na tua vida e fazer com que nós possamos compreender o que é adorar um Deus vivo. Queridos irmãos, isto é tão diferente nas religiões que você vê pelo mundo. As pessoas adorando imagens, as pessoas adorando situações,
colocando Deus em tudo que vê, em tudo que toca, é algo que para nós gera uma grande tristeza, porque eles nunca, não importam a sua fé, não importam a sua religiosidade, jamais experimentarão o que é adorar um Deus vivo. Por isto, compete a nós e nos concede o privilégio de poder anunciar esta palavra de Deus. Não só anunciar, mas ver o resultado do anúncio da palavra de Deus na vida das pessoas quando elas encontram a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e começam a adorar a Deus. Nestes anos todos de vida cristã, que são 53 anos, desde a minha adolescência, eu tenho visto amigos meus aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Muitos adolescentes se renderam aos pés de Jesus Cristo. Muitos jovens se renderam aos pés de Jesus Cristo. Muitos vizinhos, pessoas que trabalharam comigo, tiveram esse privilégio de aceitar a Jesus Cristo. E no ministério da palavra, então, incontáveis. Como é abençoador gerar vidas. Hoje eu estava relembrando de uma irmã que sempre no Face está compartilhando a bênção que ela teve de ser batizada por mim, ter conhecido a Jesus Cristo através da minha vida e, e passar a fazer parte da família de Deus. E ela, então, sempre está postando momentos de gratidão a Deus. No nome desta irmã, as coisas boas a gente pode anunciar é a irmã Rafaela, né? E ela e sua família estão servindo ao Senhor. E isto é bênção de Deus. E o nosso desejo é que você também possa estar conhecendo esse atributo de Deus e o atributo do Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser Deus, ele é onisciente. E isso está registrado em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. E vai dizer o seguinte: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo é onisciente. Por isso ele tem o poder de revelar o pecado que eu estou cometendo agora, que outra pessoa está cometendo agora no Japão, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que está acontecendo agora na Alemanha, que está acontecendo agora na Rússia, em qualquer parte do mundo, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele é onipresente. E ele vai atuar independente dos nossos idiomas e dos nossos costumes. E isto, para nós, é motivo de sermos gratos a Deus. A gente não fala com Deus através de um intermediário. A gente fala com Deus. E o Espírito é Deus. E a palavra de Deus diz que até mesmo o Espírito vai trabalhar, isso nós vamos ver mais à frente, mais claro, que ele vai continuar intercedendo por nós, para que a mensagem seja clara. Mas aqui nós falamos sobre a onisciência, ele está ciente de tudo que está acontecendo agora em todo lugar, no mundo todo. Mas também, além de estar sabendo de tudo, ele também está presente. E esta é a grande bênção de Deus. Vou pedir que a irmã Emilce abra sua Bíblia no Salmo 139, versículos de 7 a 10. Salmo 139, versos de 7 a 10.
Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que bênção! Deus não só através do Espírito Santo está nos conduzindo, como também está nos sustentando. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente em todos os momentos de nossa vida. Não importa o dia, a hora, nós conseguimos falar com Ele. A linha de Deus nunca está ocupada. Não carecemos de um templo, não carecemos de um sacerdote. Sempre temos o privilégio, como filhos, de dizer Pai querido. Isto é pelo relacionamento que nós desenvolvemos. Isto é pela maneira que nós nos colocamos diante de Deus. Mas também o Espírito Santo é imutável. Ele não muda. O que foi falado no passado, presente e futuro é a mesma coisa que ele já deixou escrito na sua palavra. E ele disse que não cai por terra. Tudo que ele determinou que fosse escrito, ao ser escrito, se cumprirá. E por isso nós podemos confiar e agradecer a Deus. Isso está em Hebreus 13, versículo 5. Diz assim: convence, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca a abandonarei. Você já parou para pensar sobre isso? É por isso que uma coisa que as pessoas não entendem, que é pecado contra Deus, ficar ansioso. Ele disse: se eu alimento os pássaros, que não plantam, não colhem, não ajuntam celeiros, você não tem mais valor do que os pássaros? Que eu disse, apareça segundo as suas espécies? Mas quando Deus foi fazer-nos, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E além disso, sopra o seu espírito em nós. Então, esta é a grande bênção. Agora nós vamos entrar em algumas ações que o Espírito Santo faz. E ainda veremos atributos de como o Espírito Santo se posiciona diante da palavra de Deus, nos dando a revelação e nos dando o conhecimento. Vamos ver João capítulo 14, verso 16. João 14, verso 16. E assim está escrito: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo veio para ser o nosso consolador. Afinal de contas, Jesus estava voltando para os céus e os seus discípulos estavam sentindo-se abandonados. E Jesus Cristo está dizendo: ele estará com vocês para sempre. Hoje, o Espírito Santo é o nosso consolador, porque nas horas mais difíceis, ele sempre estará conosco. Ele sempre estará nos mostrando. Ele sempre estará nos guiando. E ele sempre estará intercedendo por cada um de nós. Então é muito importante termos isto.
Mas veja ainda o que vai dizer em Romanos 8, verso 26. Romanos 8, verso 26. Irmã Emil, você pode ler para nós? Sim, posso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja a bênção. Nos nossos momentos de fraqueza, o Espírito Santo vai estar intercedendo por nós. Que bênção é esta, termos na nossa vida o intercessor? E nos ajudando a compreendermos a ação de Deus. O próprio Deus disse que neste mundo teríamos aflições, mas também o Senhor vai trabalhar conosco e vai dizer: eu venci o mundo e também vocês vão vencer. Mas é a ação do Espírito Santo trabalhando na minha vida e na tua vida que nos levará a termos a compreensão de como Deus quer nos fazer alcançar a vitória. E esta é a grande bênção de Deus para nós. Mas a palavra de Deus revela que também o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E então nós vamos ver Deus Pai. Isso está revelado em Mateus 6:8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Deus conhece nossas necessidades. E porque Deus conhece as nossas necessidades, ele nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Essa é uma linguagem de um rebanho, de um criador de ovelhas, porque nós sabemos que a ovelha tem uma perna frágil. E se ela entrar na água, ela não vai conseguir sair. Então, o pastor tem que guiar ela a águas tranquilas para que ela não se encharque. Porque se o pelo encharcar, será pesado demais para a sua perna e ela vai acabar morrendo afogada. Mas também a ovelha não sabe discernir o que ela pode e o que não pode comer. E então compete ao pastor levar a pastos verdejantes, mas que ali só se encontrem alimentos que ela possa comer. O grande problema é que nos dias de hoje, no domingo, as suas ovelhas estão sendo alimentadas pela palavra de Deus na igreja. Mas, mesmo já no domingo, estão acessando outras mensagens, outras doutrinas, e a semana toda estão acessando. E aí fica uma confusão na sua mente religiosa. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu sou o Pai, e eu vou conceder aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Mas confie, e eu vou dar. Há um outro texto que não está relacionado, mas diz que você, sendo mal, dá boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, que possamos, antes de planejar ou de ir buscar coisas, que possamos perguntar: Senhor, é para mim nesse tempo? E aí, então, a bênção de Deus vai ser revelada a nós. Quando nós vamos ainda na palavra de Deus, conhecendo a Trindade, vamos ver a Jesus, o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. E isso está registrado em Lucas 3, verso 22. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti
me agrado. O próprio Deus dizendo que Jesus Cristo é seu filho. E como filho de Deus, ele se tornou o nosso sacrifício para termos a redenção das nossas vidas. Podermos ter a possibilidade de irmos para o céu, habitarmos com o Senhor eternamente. E o Espírito Santo está nesta mesma ação como Filho, como a terceira pessoa da Trindade. Isso está registrado em Atos, capítulo 5, verso 3. Atos 5, verso 3. Irmã Emilce, por favor, leia, e é o versículo 3 e o versículo 4. Atos capítulo 5. 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E por isso Ananias expirou e a sua mulher também. Mas vamos ver a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira coisa que quero mostrar é o que está em João, capítulo 16, verso 8 e 9. João, Evangelho de João 16, verso 8 e 9. O Espírito Santo, nesse texto, vai dizer o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Esta é a compreensão do que a palavra de Deus vai mostrar. Que o Espírito Santo é que convence-nos do pecado. Assim que eu cometo um pecado, o Espírito Santo vem e fala: Salovi, você pecou. E por isso está separado da comunhão com Deus. Por isso, as suas orações estão impedidas. E ele vai trabalhar para que eu me arrependa, e vai trabalhar para que eu confesse o pecado ao Senhor e suplique o perdão. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1,9. Então precisamos ter em mente que a absolvição dos nossos pecados só virá através do arrependimento e da confissão, porque o plano de Deus já se foi preparado para que, ao confessarmos, pudéssemos ter a presença e a ação de Deus sobre nossas vidas. Então, não carecemos da parte de Deus nada, carecemos da nossa parte, o arrependimento e não remorso. O remorso leva ao suicídio. Foi isso que aconteceu com Judas. O arrependimento leva à confissão de Pedro. Eu pequei. Ele negou ao Senhor 3 vezes. E ele se arrependeu desse pecado e se tornou o servo líder do povo de Deus no início da era cristã. Então é muito importante termos isso em mente. Mas vamos ver agora João, capítulo 3, verso 5 e o verso 8. A restauração da ação do Espírito Santo na nossa vida. João 3, verso 5 e verso 8. Pode ler. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que bênção termos na palavra de Deus esse ensinamento para as nossas vidas. E ao termos esta compreensão, temos condição de crescermos na comunhão com Ele. Mas também a palavra de Deus nos ensina que a santificação da igreja vem na ação do Espírito Santo. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Pode ler. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Ainda Efésios 1,4 vai dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus está trabalhando conosco que a ação do Espírito Santo vai nos levar a termos esta vivência com o Senhor. Lembre-se disto. Ele é que vai trabalhar através da nossa confissão de pecado, através da expiação do pecado e através de nos colocar em pé. Deixa eu trazer a sua memória. No passado, a palavra de Deus diz que os que viveram sem lei serão julgados. Mas os que viveram na lei, pela lei serão julgados. Lembre-se de um detalhe: quando eu quebrava um item da lei, eu quebrava a lei. Hoje, quando eu cometo o pecado contra Deus, o pecado contra o Espírito de Deus, ele vai vir e vai trabalhar na minha vida e vai me levar a ter comunhão com ele e buscar a minha reconciliação com Deus. Ali onde eu caí, o Espírito de Deus me coloca em pé novamente. E por ele me colocar em pé, eu sigo daquele ponto e vou à frente, avançando na minha vida cristã. Eu não tenho que começar lá do começo de novo. Porque quem me sustenta e quem me levanta é o próprio Deus. Isso é importante nós termos na nossa vida e entendermos isto. Mas também temos que compreender que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, em Romanos 8, 26, veja o que ele vai dizer. E eu quero agora o 26 e o 27. Pode ler. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo que nas nossas fraquezas vai interceder por nós. Vai levar o nosso sentimento de uma forma transparente diante de Deus. É interessante que nós vamos ver, na hora que estivermos estudando os dons, vamos ver que o Espírito é que dá os dons. Não é eu que vou
caçar os meus dons, mas Ele é que me dá os dons. E os dons são dados não para que eu cresça diante dos homens, mas os dons são me dados para que eu sirva os meus irmãos em Cristo, sirva a minha comunidade. E assim, então, estarei fazendo o que Jesus nos ensinou a fazermos. O seu último ato foi pegar uma bacia com água, uma toalha e lavar o pé dos discípulos. Obra essa que era feita pelos escravos. E ele vai dizer: como eu fiz em vocês, façam a todos. Interessante que hoje nós queremos aparecer quando estamos servindo ao Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que nós deveríamos estar procurando estar tão submisso a Deus que se Ele mandar para um obscuro lugar, nós vamos lá e vamos fazer o melhor ministério das nossas vidas. Porque o importante é agradar ao Senhor com aquilo que nós estamos fazendo. Mas veja como o Espírito Santo age em nossas vidas para alcançarmos a vitória. Isso está em Gálatas, capítulo 16. Desculpa, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Eu não pretendo escrever os outros textos de Gálatas até chegar ao livro, o capítulo 16, não. Gálatas 5, verso 16 e verso 24. Cíntia, você pode ler para nós? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O 24 agora. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por termos entregue o nosso ser ao Senhor e por declarar que a Ele pertence tudo, é que nós nos sujeitamos à ação do Espírito Santo. E então, verdadeiramente, vamos estar trabalhando para que cumprir a vontade de Deus seja o nosso maior desejo. E é por isso que o Espírito Santo nos convencerá a seguirmos este caminho que nos leva à vitória. A palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições, mas a palavra de Deus também nos diz que, como ele venceu, também nós venceremos. As aflições são oportunidades de Deus na nossa vida para, ao batalharmos, alcançarmos e conquistarmos a vitória. Quem nunca luta não tem vitória, mas aquele que peleja, que sabe que está numa guerra, ele sempre vai alcançar a vitória. E esta é a grande bênção da parte de Deus para nós. Mas veja ainda em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Ele vai dizer algo muito importante para nós, que o Espírito Santo é a fonte de todo vigor para a igreja. Vamos ouvir esse texto. Irmã Emil, se puder ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. O relacionamento de Deus comigo, o relacionamento de Deus com você, é uma fonte inesgotável. À medida que nós passamos a conhecê-lo, ele quer se revelar muito mais a nós, para que, ao conhecermos mais, tenhamos maior
dependência da presença dele. E não só a dependência da presença dele, mas a alegria de sua companhia. A palavra de Deus mostra que uma pessoa sentiu esse prazer. Enoque andou com Deus, e Deus para si o levou. Quantos milhares, centenas de milhares de pessoas que já serviram a Jesus Cristo. E por que não estamos escutando da parte de Deus? Salovi andou com Deus, e Deus para si o levou. Cíntia andou com Deus, e Deus para si o levou. Emilce andou com Deus, e Deus para si levou. Irmã Nedina andou com Deus, para si Deus a levou. Como seria maravilhoso todos nós termos esse prazer, a alegria de estarmos sempre na presença de Deus. E isto é o que Deus está proporcionando para cada um de nós. Basta querermos, basta buscarmos, e isto será feito. Então, que nós possamos nos colocar diante de Deus, dizendo: eu preciso desse vigor, desse renovar. A palavra de Deus ainda vai dizer um texto que diz assim: ainda que meu homem exterior se corrompa de dia em dia, o meu homem interior se renova a cada manhã. O meu relacionamento com o Espírito Santo nunca está desgastado, porque ele se renovou na manhã do dia de hoje. E então agora estou sentindo a presença dele. É interessante, queridos irmãos, eu tento depender do Senhor o tempo todo. Mas hoje eu passei por um episódio que fui levar a minha filha no hospital e deixei ela com seu esposo lá no hospital. Fui de carro e voltei de carro para casa, aqui pertinho, é um quarteirão de distância. Quando eu voltei para casa, eu abri a porta e disse para Emilce: eu não estou bem. E ela disse: o que é que está acontecendo? Eu falei: não sei. Mas pega lá os instrumentos. Quando eu medi a minha pressão estava 5/8. E eu disse: eu não sabia que eu seria tão abalado por deixar a minha filha na porta do hospital. E aí, então, a Emilce me trouxe azeitona, eu peguei ainda tive que pôr um pouco mais de sal na língua, e aí a pressão estabilizou. Nós estamos falando o tempo todo que nós dependemos, carecemos da sua presença, mas a gente está nos momentos de provação percebendo que a nossa dependência não é tanta assim. Pastor, o senhor não está querendo ser homem? Eu sou homem. Mas eu queria ser mais servo, mais dependente. A minha oração o tempo todo é: eu sei que Deus está cuidando e Ele vai cuidar e essa cirurgia vai estar bem. E já te agradeço, Senhor. E essa é a 4ª cirurgia. Quando ela voltou para o quarto, ela me viu lá e disse: pai, 4ª cirurgia. Não dá para acostumar com isso. Eu disse: filha, eu preferiria 1000 vezes estar sendo operado no seu lugar. Porque quando a gente está sendo operado, a gente está dependente e já entregou tudo na mão do Senhor, seja feito o que Ele quiser. Mas quando a gente está aguardando esta vontade de Deus, a gente tem que ser muito mais forte. E aí cheguei lá conversando com o meu genro, que ele não podia ter ninguém lá no hospital junto, e aí perguntei como foi essas horas, esperando. Ele disse: terríveis.
Parece que cada minuto virava uma hora. Que coisa mais doida ficar esperando sem ter notícia, e você vai lá na porta e pergunta, está em procedimento. Que procedimento? Qual parte do procedimento que está? Isso não é informação, né? Mas está no procedimento. É o que eles estão lá para orientar e dizer o tempo todo. E ontem a gente estava conversando, eu e a Emilce, e disse, Emilce, se meu pai não tivesse com você, a minha cirurgia, que era para ser de 4 horas, virou 12 horas. Você teria pirado, ela disse, com certeza. Porque esta espera gera uma angústia. Mas a gente tem que entender que no nosso relacionamento com Deus, é Deus que nos concede o poder. É Deus que nos concede a força para superar. E como eu pude agradecer de coração novamente ao segurar a mão da minha filha e dizer ao Senhor como eu sou grato. Porque o Senhor a coloca em pé mais uma vez. Como eu sou grato porque o Senhor é aquele que cuida de nós em todas as circunstâncias. Veja o texto de Lucas, capítulo 4, verso 14 e verso 18. Lucas 4, verso 14 e verso 18. Pode ler. Lucas 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. A palavra de Deus diz que o próprio Filho de Deus volta revestido para a Galileia no poder do Espírito. O próprio Filho de Deus dá ao Senhor toda a glória. Quando ele vai falar à sinagoga, ele diz de uma forma muito clara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. É no poder, é na presença do Espírito Santo que todos nós podemos fazer a obra de Deus. Por isso, o Senhor é muito claro em dizer para nós compreendermos isto. Veja o que está em Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos entender esse texto de uma forma muito clara. Esse texto está falando, o Espírito Santo não começou ainda o seu ministério. Jesus vai subir, ele não subiu ainda. E ao subir, o Espírito Santo vai descer. O verso 51, e estando ainda a abençoá-los, ele deixou e foi elevado aos céus.
Agora Jesus sobe. E a hora que Jesus sobe, o Espírito desce e institui o seu ministério, que está de estar conosco. A palavra de Deus é clara em dizer: fique em Jerusalém e seja revestido do alto. Agora, vamos entender nós, em pleno 2022. Eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, eu já fui revestido do alto. Eu não tenho que ficar em alguma cidade ou em algum lugar esperando ser revestido, porque o Espírito Santo já fez a sua obra. Ele já me selou com o selo da salvação. Ele já me selou com o selo da promessa. Ele já me capacitou e me ungiu para fazer a obra de Deus. Eu agora só preciso ir. É interessante que quando Deus fala com Isaías, Isaías diz: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E Deus então pergunta: esse é o seu problema? Sim, é esse o meu problema. E então o anjo pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías, e ele é purificado. Imediatamente após ser purificado, o Senhor faz uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde aberta e claramente: eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu estou declarando para você que você já foi revestido do alto, que o Espírito Santo há de colocar as palavras em sua boca, para que você possa fazer a obra de Deus, que o Senhor vai lhe ungir, vai lhe capacitar e vai lhe conceder a vitória e ainda vai colocar as palavras na sua boca. O que é que você mais precisa para ser o atalaia do Senhor? Então o Senhor espera que verdadeiramente todos nós nos coloquemos diante dele para poder dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para realizar a tua obra. Veja ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Ele está sendo claro em dizer que tudo que nós temos falado pelo revestimento da autoridade dada pelo Senhor Jesus a cada um de nós. Ele diz: vocês foram batizados e receberam o poder que há de vir do alto, e serão testemunhas minhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão pelo mundo todo e vão fazer discípulos em todas as nações e vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vão lhes ensinar a observar todas as coisas que ele tem mandado. E ele sempre estará comigo e com você. Não existe bênção maior. Por isso, quero terminar essa lição com um desafio. E o desafio já foi citado logo no início desta lição. O que eu espero é que você realmente faça uma oração. E que, ao fazer essa oração, você possa pedir a Deus que o Espírito Santo lhe dê condições para testemunhar as pessoas. Quando nós começamos a fazer isso no poder do Espírito Santo, somos agraciados com a palavra. Primeiro, ele faz nos lembrar. Segundo, ele toca no coração da pessoa e aplica essa palavra na vida da pessoa. Terceiro,
ele convence a pessoa de viver a nova vida com Deus. Eu só sou instrumento para ser um canal de bênção na vida desta pessoa. E sabe qual é o privilégio depois de ela declarar que recebe a Jesus Cristo? Você ganhou mais um irmão. Eu sei que a família de Deus é enorme, mas em 1980 eu fui para os Estados Unidos e estava lá no grande estado do Texas. E ao estar lá, nós fomos numa igreja e as famílias nos receberam. Você sabe que o costume lá nos Estados Unidos é que os filhos, quando chegam na universidade, vai todo mundo morar na universidade. E os pais ficam em casa sozinhos. E eu fui morar, eu fui passar 2 dias, que foi o tempo que nós ficamos lá, na casa de uma senhora, eu e o Juarez. O Juarez falava inglês e eu, malemã, entendia, né? E aí a gente estava lá na casa e tocou a secretária eletrônica com volume. E aí a mãe atendeu o telefone, mas continuou saindo o som. Acho que a mãe estava em outro cômodo, mas continuou saindo o som na viva voz da secretária. E aí, então, ela disse: mãe, você está com os brasileiros em casa? Ela disse: sim, estou sim, com dois jovens do conjunto Som Maior. Mãe, então estou querendo ir para casa para estar com eles. Sabe o que a mãe respondeu? Não, não vem não, que você vai atrapalhar as minhas visitas. Aquela mulher me recebeu e recebeu o Juarez tão bem que ela não queria que absolutamente nada pudesse atrapalhar a convivência. As camas nos Estados Unidos são mais ou menos grandes. E eu estava deitado numa cama cheio de bichinhos de pelúcia, que era a cama da moça. E ela não podia voltar para o seu quarto, porque eu estava ocupando o seu quarto. Deus trabalha conosco, nos tratando como a menina dos olhos. E quando eu levo uma pessoa a conhecer a Jesus Cristo, ela experimenta esta bênção do Senhor. Por isso eu quero lhe convidar, realmente, e lhe desafiar. Clame ao Senhor, peça que Ele indique as pessoas que você deve falar de Jesus Cristo. Estava ministrando, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. E nós estávamos em uma das lições que trabalhava em nossas vidas sobre o ativismo. A gente quer fazer muita coisa para o Senhor. E ali nós somos desafiados a parar de fazer as coisas para o Senhor e realizarmos as coisas que o Senhor indica para nós. E então um jovem chegou para mim e disse: pastor, você está dizendo para eu não fazer mais nada a menos que Deus indique? Isto. Bom, pastor, o senhor sabe quantas funções eu ocupo na igreja. Se ele não falar nada, eu não vou fazer mais nada. Eu falei: isto. O senhor está falando para eu não trabalhar mais na igreja, a menos que o Senhor mande isto? O senhor vai se arrepender disso. Eu não. Mas você vai descobrir como fazer as coisas que talvez você já faça, mas fazendo, servindo ao Senhor. Ele saiu com essa decisão. Ok, não faço mais nada que o Senhor não me mostre. Ele, ao sair da porta da igreja, ele deparou com uma pessoa. E essa pessoa chegou para ele e disse: o senhor pode falar comigo? Ele disse: é lógico que posso. E ele sentou e ficou conversando com aquele homem mais de 1 hora. E ele orou por aquela pessoa e apresentou a Jesus Cristo. Ele não entrou no carro. Ele ficou conversando com aquele homem na calçada. Ele se despediu daquele homem,
se virou e foi dar a volta para entrar no carro. Outra pessoa e disse: posso conversar com o senhor um pouco? Aí a esposa dele virou: mas temos que ir embora. O senhor está mostrando. Sentou e conversou com aquele homem. Ele foi para a casa dele, na porta da casa dele, ele foi guardar o carro, alguém se aproximou dele. E ele não entrou com o carro na garagem e falou com aquela pessoa. Isto aconteceu a semana toda. Uma das pessoas que chegou para ele e disse assim: moço, eu estou já há 4 dias sem tomar banho. Eu quero tomar banho. O senhor pode encher essas garrafas para mim? Ele disse: posso. Quando ele pegou, aquelas garrafas estavam todas sujas de fezes. Ele disse: moço, vamos fazer uma coisa melhor? Eu tenho um chuveiro lá embaixo. Vai lá e toma um banho. Enquanto você toma um banho, eu vou ver o que eu faço com a sua roupa. Aí ele pegou o uniforme da empresa dele, arrancou o logotipo e ofereceu para aquele homem tomar banho. Ele saiu de lá tomado banho e com um macacão da empresa dele. Quando voltamos a falar no sábado, ele falou: pastor, dá para pedir para o senhor ir um pouco mais devagar? Eu falei: por quê? Pastor, não para de vir oportunidades de eu falar de Jesus Cristo. Eu disse que você ia ter uma diferença na sua vida. Coisas que eu vi o tempo todo, mas agora as pessoas se aproximam e sabem que eu vou ouvir, que eu vou fazer, que eu vou agir. São pessoas que Deus está mandando eles virem até mim e eu estou atendendo. Eu falei: tá vendo? Essa é a grande bênção de começar a fazer as coisas, porque Deus vai mostrando. Nós somos cooperadores. Nós não somos aqueles que inventam as coisas para fazer por Deus. A gente faz porque Deus está fazendo e a gente se une a Ele e faz a obra de Deus. Então, o grande desafio é permitir que o Espírito Santo esteja revelando a você aquilo que você deve fazer. E se você permitir, você vai entender o que Deus quer. Na igreja, nos ministérios que ele ocupava, ele começou a entender de que maneira fazer. Ele não se preocupava mais em fazer as coisas para se agradar. Ele preocupava-se em fazer as coisas para agradar a Deus. Ele começou a perguntar: que roupa que eu devo usar hoje para te agradar no culto que eu vou prestar a ti? Ele começou a perguntar: Senhor, de que maneira eu tenho que me posicionar em fazer as coisas para te agradar? De que maneira eu devo falar para te agradar? E então Deus começou a nortear e dar parâmetros para ele, para que ele pudesse ser um tributo de adoração a Deus. Ele mudou radicalmente a sua maneira de viver e de adorar a Deus. Por isso, o desafio de hoje, no início dessa primeira lição, é entender o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. E começar a permitir. A meta é chegar à estatura do varão perfeito, que é ser igual a Cristo. Então tem muita coisa para você crescer. Não se preocupe, mas quem vai fazer isso na sua vida é o próprio Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nas nossas vidas. Eu espero que este ensinamento trabalhe com você e que você verdadeiramente possa ser motivado para que nesse trimestre a gente possa crescer muito na nossa comunhão com Deus através da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigada.